Terminou a temporada de 2025 para o Vasco da Gama de uma forma, eu diria que melancólica, por perder o título da Copa do Brasil. Não fizemos um bom campeonato carioca, não fizemos um bom campeonato brasileiro, não fizemos uma boa Copa Sul-Americana também. Na Copa do Brasil fomos bem, mas não conseguimos o objetivo final, que era conquistar o título. Estivemos perto em determinado momento do jogo, poderíamos ter saído campeões ali do Maracanã, mas por algumas falhas, erros que acontecem, também dar o mérito ao Corinthians, que conseguiu fazer uma partida no qual soube jogar o jogo, explorar as deficiências defensivas do time do Vasco. Mas agora é bola pra frente, falar sobre a temporada de 2026. E o que importa para o torcedor é a montagem do elenco no momento. O Vasco tem um elenco que hoje é o quinto mais valioso do futebol brasileiro, segundo o Transfer Market. Então não é um elenco para se jogar fora, mas é um elenco que precisa lapidar algumas peças e que precisa de contratações, eu diria que pontuais. Se o Vasco fizer 4 contratações com nível de jogadores que cheguem para ser titulares e trouxer mais 2, 3 jogadores para brigarem por posições. Então no vídeo de hoje vamos analisar o elenco do Vasco, quais jogadores saem e quais posições precisamos de reforços para a temporada de 2026. E você vai analisar junto comigo, deixando seu comentário aqui embaixo, beleza? Agora o YouTube tá disponibilizando a função de eu responder em áudio vocês nos comentários, então eu vou estar trocando a ideia aí, beleza? Bora pro vídeo. A ideia hoje é eu trazer uma análise extremamente realista sobre o elenco do Vasco para vocês. Vamos lá. Começando pelos goleiros, Léo Jardim. Daniel Fuzato, na minha opinião, não é um goleiro que está à altura de estar no Vasco. Teve oportunidades e não conseguiu aproveitar. Deixa o Pablo, até mesmo o Felipe Gabriel como goleiro reserva do Vasco. Eu não acredito que é uma prioridade pro Vasco. Pô, você tá com dinheiro contado, não tem como gastar em várias posições, não mexe em goleiro nesse momento. Dá uma oportunidade pro Pablo no banco, pro Felipe Gabriel, que é um menino extremamente promissor, e deixa o Léo Jardim como titular. Na lateral direito, o Vasco tem o Puma, tem o Paulo Henrique. Eu acho que o Vasco não vai mexer na lateral direita. Também tem o Paulo Ricardo, o Paulinho. Lateral direita não é uma prioridade pro Vasco, tá? Para renovar já o contrato pro Paulo Rodrigues. O Paulo Henrique, se continuar no Vasco, eu acho que é um lateral que tá em ótimo nível, sim, no futebol brasileiro. Teve uma queda de produção, é bem verdade, na reta final da temporada, mas é um jogador que poucos times têm um lateral direito confiável como o Vasco tem com o Paulo Henrique, um lateral com muita força ofensiva. Falando sobre o sistema defensivo, o Vasco vai precisar de reforços. O Vasco vai comprar o Cuesta em um determinado momento, deve comprar o Robert Renan, mas é aquilo, cara, o Diniz até comentou na coletiva ontem pós-jogo, algo que eu falo aqui com vocês. O Robert Renan, ele é um zagueiro que ele precisa evoluir fisicamente nesses duelos 1 contra 1 contra os adversários. Ele perde muita jogada no corpo, ele perde muitas jogadas, às vezes até mesmo na velocidade, então é algo que ele precisa evoluir. É um bom zagueiro, não é um zagueiro de se jogar fora o Robert Renan, mas eu acredito que o Vasco deve sim comprar o Robert Renan e o Cuesta. Mas o Vasco tem o Lucas Freitas, que não é um zagueiro confiável, o Lucas Oliveira, que não é um zagueiro confiável, o Maurício Lemos, que não é um zagueiro confiável. Por mim, esses 3 jogadores não permaneceriam no elenco do Vasco para 2026. Talvez o Lucas Freitas, como opção no banco de reservas, ok, mas o Vasco vai precisar contratar pelo menos mais 2 zagueiros para a próxima temporada. E pelo menos um desses zagueiros com nível para brigar por posição no time titular. O Vasco precisa não ter somente um time titular, mas precisa de um elenco. Então, um elenco começa onde? Você tem um zagueiro que é titular e você tem um no banco que tem, por exemplo, o mesmo nível, que um vai sair e o outro não vai sentir. Então o Vasco tem que buscar jogadores que cheguem para serem titulares, não contratar reservas. E aí vai decidir no treinamento, no dia a dia, quem é o titular e quem é o reserva. Mas o Vasco precisa de pelo menos 2 zagueiros para contratar na próxima temporada. Lateral esquerdo é uma das grandes carências que o Vasco tem no elenco. O Leandrinho é um jogador que não consegue desenvolver o seu futebol que ele mostrou no início da carreira. O Riquelme é um jogador que não tem condições de vestir a camisa do Vasco. O Vitor Luiz também vai sair do Vasco. Esses 3 eu acho que não vão permanecer no Vasco para 2026. E aí sobra somente o Lucas Piton, que tem um assédio do futebol europeu. Volto a repetir, se tiver uma proposta vantajosa financeiramente pro Vasco, que vem do Lucas Piton. Mas o Vasco precisa, pro ano que vem, de um lateral esquerdo titular. O cara que chegue e seja incontestável no lateral titular do Vasco para a temporada de 2026. É uma posição muito carente no elenco do Vasco, a lateral esquerda. Terminamos o ano com o Puma jogando improvisado na lateral esquerda, porque o Vitor Luiz não é confiável, o Leandrinho não é confiável, o Riquelme nem se fala e o Piton estava machucado. Então o Vasco vai precisar ir ao mercado e buscar esse lateral esquerdo. Volante, Thiago Mendes vai ser mantido para a próxima temporada, terminou muito bem a reta final desse ano de 2025, o Barros vai ser mantido, o Jair tá lesionado, a gente não sabe quando vai ter ele inteiro. O Tietchan é um jogador que eu não manteria para a próxima temporada. Eu acho que o Vasco precisa de jogadores com mais pegada e jogadores com mais intensidade.
E aí o Hugo Moura pra mim pode ir embora também, o Paulinho pode ir embora e o Matheus Carvalho também. Então sobram praticamente de volantes confiáveis a níveis titulares do Vasco, só o Barros e o Thiago Mendes, e o Jair a gente não sabe como vai voltar. Então o Vasco vai precisar contratar pelo menos 2 volantes de bom nível. E aí, pode ser um jogador que seja versátil entre primeiro e segundo volante e um jogador que saia um pouco mais pro jogo. Eu acho que falta às vezes nesse time do Vasco um volante que consiga trabalhar como um meia, construindo também entre linhas. Aquele cara mais boxe to box. Nem o Thiago Mendes nem o Barros são esse jogador. São mais controladores de meio de campo. Então o Vasco vai precisar contratar pelo menos 2 volantes de nível titular para a próxima temporada para brigarem por posição com Barros e com o Thiago Mendes, se a gente quiser visar realmente melhorar o nosso elenco. E aí, falando sobre o meio-campista, o Vasco também vai precisar contratar meio-campistas, porque tem o Felipe Coutinho, que vai continuar, vai permanecer, tem o Estrela que não conseguiu, desde a lesão, se firmar, mas a gente sabe que é um menino que pode voltar a jogar bem a qualquer momento, mas precisa de outro meia. Só o Felipe Coutinho é muito pouco, o Coutinho sai e não entra um jogador que pode, por exemplo, mudar a partida, ou que vai manter um nível de um Vasco ofensivo. Nunca acontece isso, então o Vasco vai precisar buscar um meia com nível de titular, minha opinião. E para atacante, Jean David tem que ir embora, o Nuno Moreira tem que permanecer muito. Que final fez o Nuno Moreira, jogou muito bem, não só pelo gol marcado. O Garré, cara, porra, da forma que tá sem jogar e inutilizado, empresta ele para outro clube. Se ele não for ser utilizado no Vasco, empresta, tenta vender, mas não mantém no elenco um jogador que é caro que você não usa. O Andrés Gomes tem que ser mantido, o Andrés Gomes jogou muita bola nessa reta final. O Matheus França eu sigo como uma incógnita porque eu sei que tem potencial, eu sei que tem talento, mas no Vasco não aconteceu. Da forma que tá, vai terminar o empréstimo dele e ele vai embora. Ao menos que ele comece a jogar a bola que ele ainda não jogou no Vasco. David, pode ir embora. O Adson tá lesionado, a gente tem que saber qual é o nível que volta o Adson. O Ryan vai ser mantido até o meio do ano, pelo menos que vem. E aí tem o Verratti, que eu manteria como opção como tá no banco de reservas para entrar no final dos jogos. E o GB também eu manteria. Mas claro que o Vasco vai precisar contratar pelo menos 3 jogadores para frente. Um centroavante e 2 pontas para variarem com o Nuno e com o Andrés Gomes. Isso tá claro que o Vasco vai precisar fazer essa reformulação, porque vai embora Jean David, pode ir embora Garré, pode ir embora o David. Então o Vasco vai precisar contratar opções. Não tem opções no banco no momento. Hoje não tem. Hoje não, você não pode tirar o Andrés Gomes e nem o Nuno Moreira e colocar jogadores que deixem o Vasco jogando em um bom nível. Não tem no nosso banco. Então essa é a minha análise sobre o elenco do Vasco e minha barca sobre os jogadores que saem e que ficam no elenco para a próxima temporada de 2026. Comenta aí embaixo também quais são os jogadores que você não manteria no elenco do Vasco e quais posições você acha que nós precisamos contratar para ter um Vasco forte. E é isso, ficou nessa. Abração do Francesco, nós e fui. E vitória Vascão, bora pra cima, cara. Nada de se abater, nada de abaixar a cabeça.